Mas ele não... CIAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o livro A Gênese, o nosso patrono é o professor José Jorge, e agora mesmo falava do André Luiz, o filho do professor José Jorge. E vamos chamá-lo para ele vir aqui, vamos ver se ele aceita o nosso convite para fazer uma palestra, um dia que ele puder. Então vamos lá. Aí o professor já ouviu, vai inspirá-lo para ele vir. Vamos ler o Evangelho, fazer a nossa prece, iniciar os estudos. Vamos lá. Evangelho, capítulo 3, há muitas moradas na casa do Pai. Item 13. Mundo de expiações e de provas. Que posso dizer dos mundos de expiações que já não seja do vosso conhecimento, visto que é suficiente observar a terra que habitais? A superioridade da inteligência de um grande número de seres habitantes indica que a terra não é um mundo primitivo, destinado à encarnação de espíritos recém-saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que possui são a prova de que eles já viveram e de que realizaram um certo progresso, mas que numerosos vícios aos quais estão inclinados também são um indício de uma grande imperfeição moral. Eis porque Deus os colocou sobre a terra ingrata para lhe expiarem suas faltas por um trabalho penoso e pelas misérias da vida, até que tenham mérito para ir para um mundo mais feliz. Que Jesus nos abençoe. Rogamos ao nosso patrono, o professor José Jorge, que nos inspire, ao nosso altivo, aos guias da nossa casa, as nossas queridas irmãs, a minha amada Lourdinha, em nome de vocês, amigos queridos, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje aqui no CEAP. Que assim seja. Então vamos lá. Período diluviano. Estamos aqui no período diluviano. O professor José Jorge é que dava aula boa da Gênese lá no Leon Denis. Depois ficou com a Yara, né? E você vai falando, você vai compreendendo melhor. Eu confesso que era um livro para mim, pouco lido por mim. E agora eu estou lendo com mais calma. Fazendo o estudo eu estou aprendendo com vocês, né? A gente vai aprendendo junto. Período diluviano. Vocês já sabem, não tem jeito, a gente tem que ler, né? 43, é o item 43. O que é um período diluviano, Júlia? Dilúvio. O que é um dilúvio? Chuva, muita água. É isso aí. A gente costuma até dizer, né? Caiu um dilúvio, né? Muita água. Então, um período diluviano. Vai, Conceição, lê devagar. Este período foi marcado por um dos maiores cataclismos que revolveram o globo, mudando, ainda uma vez, o aspecto da superfície e destruindo para sempre uma imensidade de espécies vivas, das quais só se encontram os despojos. Por toda parte ele deixou sinais que confirmam a sua generalidade. Opa, então a ciência já confirma que houve um cataclisma grande, né, de muita água, porque encontram despojos dos animais que morreram nesse período. A gente continua. Por toda parte ele deixou sinais
que confirma sua generalidade. A parte, ele deixou, que constitui generalidade. As águas, violentamente afastadas de seu leito, invadiram os continentes, arrastando com elas as terras e os rochedos, desnudando as montanhas, varrendo florestas seculares. Os novos depósitos que as águas formaram são denominados em geologia de terreno diluviano. 44. Um dos traços mais característicos desse grande desastre são os rochedos denominados blocos erráticos. São blocos de granito que se encontram isolados nas planícies, repousando sobre terrenos terciários e no meio de terrenos diluvianos, algumas vezes a centenas de quilômetros das montanhas de onde foram arrancados. Fica evidente que só a violência das correntes poderiam tê-los transportado a tão grandes distâncias. Um fato não é menos característico e cuja causa ainda não foi descoberta, é que foi nos terrenos diluvianos que se encontraram os princípios aerolíticos, uma vez que eles começaram a cair nessa época. Deduz-se que a causa que os produzia não existia anteriormente. Foi também por essa época que os polos começaram a cobrir-se de gelo e que se formaram as geleiras das montanhas, o que indica notável mudança na temperatura do globo. Essa mudança deve ter sido súbita, uma vez que, se ela houvesse ocorrido gradualmente, os animais, como os elefantes, que hoje só vivem em climas quentes e cujos fósseis são encontrados em grandes quantidades em regiões polares, teriam tido tempo de se retirar pouco a pouco para as regiões mais temperadas. Tudo indica, ao contrário, que eles foram colhidos de surpresa por uma grande onda de frio e cercados pelo gelo. Esse foi o verdadeiro dilúvio universal. As opiniões divergem em relação às causas que devem tê-lo produzido. Porém, sejam elas quais forem, o fato é que ele aconteceu. Então, o período diluviano aconteceu. Tem indícios disso. Ponto. Há opiniões que divergem com relação quando, né, como ele colocou aqui, opinião diverge em relação às causas que o produziram. Agora mesmo, a gente vê, essa semana eu estava vendo, grandes placas de gelo, uma geleira imensa se desprendendo, sendo lançada no oceano. É muita água. E a ciência está dizendo que aquilo vai aumentando o nível dos mares, né? Isso afeta. E esses cataclismas, essas situações são cíclicas. Já li a respeito da mudança de eixo da Terra, né? E que eu não posso, de novo, vocês me desculpem, aprofundar muito, porque eu não tenho a ciência para explicar, mas o que a gente lê. Então a Terra, ela não gira redondinha assim, empinadinha, uma bola, não, ela tem um eixo, ela é inclinada, né? Ela tem um eixo, que esse eixo já mudou. E quando muda o eixo, é igual um balde com água, que você faz assim ou para cá, a água vai para o outro lado, né? Você bota um pouco d'água no balde, o balde está em pé, a água está paradinha. Você faz isso aqui, a água vem para cá. Seca um lado, molha o que estava seco. Se muda para o outro lado, o que estava molhado vai ficar seco, o que estava seco vai ficar molhado de novo. Não é isso? Então, isso aí é a mudança de eixo. Aí aonde havia terra,
passa a ser inundado pelas águas. Foi uma situação dessa que aconteceu, é que ele está dizendo, as opiniões divergem. Foi uma mudança de eixo da Terra que provocou esse alagamento e a morte de muitos animais, né? A gente não sabe. Mas dizem que isso vai acontecer, né? Já vem acontecendo, não é, Rosemarie? Sim, inclusive a gente está estudando o livro dos Espíritos. Está estudando isso aonde? No livro dos Espíritos. Conselheiro, como é que era o nome dele? O sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Conselheiro, como era o nome dele? Aquele provocou aquela guerra lá no Nordeste. Enfim. Hã? Não. Vamos lá. A hipótese mais aceita é a de que a posição do eixo da Terra sofreu uma mudança brusca. Em consequência, os polos foram deslocados e daí resultou uma projeção geral das águas sobre a superfície. Se o movimento houvesse se processado lentamente, as águas teriam se deslocado gradualmente, sem abalos, mas tudo indica que houve uma comoção violenta e súbita, uma vez que ignoramos qual foi a verdadeira causa, só podemos emitir hipóteses. O deslocamento súbito das águas também pode ter sido ocasionado pelo soerguimento de certas partes da crosta sólida e a formação de novas montanhas no meio dos mares, conforme aconteceu no início do período terciário. Mas afora o fato de que este cataclismo não teria sido geral, ele não explicaria a súbita alteração da temperatura dos polos. Então vamos lá. Às vezes a gente vai falando, adiantando, né? E estava aqui escrito logo depois. Foi Antônio Conselheiro, né, no século XIX. Isso não aconteceu, mas diz que hoje já o mar está se aproximando do sertão, né? Foi Antônio Conselheiro que disse isso aí. Lá Tem uma música também, o sertão vai virar mar, mar vira sertão. Mas não é música que eu estou falando. Mas vamos lá. É isso aí, a mudança de eixo, né? Acha que foi isso aí. Eu já tinha falado antes, não preciso dizer agora. Então, foi um deslocamento súbito das águas que não deu tempo dos animais mudarem, saírem daquela região. Está no número 48. Número 48. Muitos animais pereceram na tormenta causada pelo deslocamento das águas. Outros, para escaparem da inundação, se retiraram para lugares altos ou para as cavernas e fendas, onde morreram em massa, seja pela fome, seja entredevorando-se, ou ainda, talvez, afogados pelo avanço das águas nos locais onde se refugiaram e de onde não puderam escapar. Assim se explicaria a quantidade grande de ossadas de animais diferentes, carnívoros e outros, que são encontradas misturadas em algumas cavernas, que por essa razão foram chamadas de brechas ou cavernas de ossos. Ali elas são encontradas a maior parte das vezes debaixo das estalagmites. Em algumas, as ossadas parecem ter sido arrastadas ali até pela corrente das águas. Tem uma nota aqui do revisor, né? Que ele fala sobre essas cavernas. Então, isso é uma constatação científica. Isso aconteceu. Agora a gente vê como nós não somos nada, né? Se mudar o eixo de repente, se mudar hoje, já era pra gente, hein? Porque o mar vai vir até aqui. Se virar para cá... Olha só, diz o pessoal da antiga, né? Fala que quando
Pô, Bangu vai ter praia? Que beleza, hein? Vai todo mundo morrer, né? Porque imagina o tamanho dessa onda. É. Então. Hã? Se for brusco, porque se for aos poucos, as coisas vão se acomodando. Vão se acomodando. Agora aqui, eu escutei. Agora, Fala no microfone, por favor. Aqui foi brusco. Essa mudança, esse dilúvio foi brusco. agora, se não for brusca, não vai ter esse problema. Agora aqui, eu tô lembrando do Livro dos Espíritos, quando a gente estava estudando agora há pouco, das sementes, né, que hoje a ciência já tem esse banco. E também houve esse banco na época do dilúvio de Noé, que é justamente essa época aqui. A questão... Junto o Antigo Testamento com a Gênese aqui de Kardec, fica uma beleza. Porque eles levam para uma compreensão ao pé da letra, que Noé fez uma barca, botou todas as espécies de animais ali, enfim, mas isso não aconteceu. Coisa da igreja mesmo. Mas não foi isso que aconteceu. Ainda tem uns doidos aí procurando a arca de Noé. Isso não aconteceu. Não é assim, isso é impossível de se fazer. Agora, pode ser que você tenha bancos de dados, como é que chama? Genético. Pode ser. Por isso que eles aqui... A gente não sabe a civilização que estava ali, o grupo aqui de tem duas espíritos que coisas. estavam ali. A primeira é que eles estão falando do que eles encontraram do que morreu. Eles não estão falando desses bancos genéticos. Não, né? está falando que morreu. Está falando que morreu. E aqui está explicando, muito bem explicado, tudo que a gente não tem no Antigo Testamento. Verdade. É isso aí. Vamos lá para um outro período pós-diluviano ou atual. Nascimento do homem. Aí o homem veio pós... A gente vai estudar no Livro dos Espíritos semana que vem a questão do Adão e Eva. Vamos lá ao período pós-diluviano. Uma vez restabelecido o equilíbrio na superfície do planeta, a vida vegetal e animal propriamente retornou ao seu curso. O solo consolidado retornou-se mais estável, o ar mais depurado. Essa era apropriado a órgão mais delicado. O sol que brilhava em todo o seu esplendor através de uma atmosfera límpida difundia com essa luz um calor menos sufocante e mais vivificante do que o da fornalha interior. A terra se povoava de animais menos ferozes e mais sociáveis. Os vegetais mais suculentos ofereciam uma alimentação menos grosseira. Tudo, enfim, estava preparado na terra para o novo hóspede que deveria habitá-la. Foi então que apareceu o homem, o último ser da criação, aquele cuja inteligência devia, dali em diante, concorrer para o progresso geral, ele mesmo progredindo em tudo. Então o homem apareceu na Terra após o período diluviano. O homem só apareceu na Terra depois do período diluviano, ou surgiu antes dessa época. Essa questão é muito controvertida hoje, mas a sua solução, seja qual for, só tem uma importância secundária, porque ela não mudará nada no conjunto dos fatos estabelecidos. O que havia feito pensar que o aparecimento do homem é posterior ao dilúvio foi não se ter achado um vestígio autêntico da sua existência durante o período anterior. As ossadas descobertas em diversos lugares e que fizeram crer na existência de uma pretensa raça de gigantes antediluvianos foram identificadas como sendo ossadas de elefante. Aqui tem uma coisa interessante.
O homem que a gente conhece aqui, agora como nós somos é pós-diluviano. Existiu uma raça pré-diluviana? Pode ser com os bancos de dados, né? Com os bancos de dados. Aí a ideia da Arca de Noé, como surgiu a ideia, a gente está aqui pensando só, né? A ideia de Adão e Eva, que o homem conta de maneira alegórica uma história real. O que é certo é que o homem não existia nem no período primário, nem no de transição, nem no secundário, não somente porque não se encontrou nenhum sinal de sua presença, mas também pela inexistência de condições de vida para ele. Se o homem apareceu no período terciário, só pode ter sido no final do período, e mesmo assim em número reduzido. Aliás, já que se acharam vestígios, os mais delicados, de um número tão grande de animais que viveram nessa época, não se compreenderia que os homens não tivessem deixado nenhum indício de sua presença, seja pelos restos dos corpos, seja por qualquer trabalho. Por outro lado, por ter sido curto o período antediluviano, não determinou mudanças notáveis nas condições climáticas e atmosféricas. Os animais e os vegetais permaneceram os mesmos, antes e depois dele. Não há, portanto, uma impossibilidade material do aparecimento do homem antes desse grande cataclismo. A presença do macaco naquela época aumenta a probabilidade do fato que recentes descobertas parecem confirmar. Seja como for, tenha um homem aparecido ou não antes do grande dilúvio universal, o que é certo é que o seu papel humanitário realmente começou a se esboçar no período pós-diluviano. Pode-se, portanto, considerá-lo como caracterizado pela sua presença. Está aí, né? Bota o microfone. A presença dessa pretensa raça de gigantes antediluvianos é outra coisa que foi escondida. Porque existe, inclusive, em museus. Eu tenho várias fotos disso, porque a gente, quando estuda ufologia, a gente também aprende sobre isso. São raças, inclusive, de outros planetas. Pois é, tem muito mistério ainda para ser desvendado. Quem sabe nessas geleiras que estão lá no Polo Norte, que estão se desprendendo, ali não esteja tantos segredos enterrados ali, né? E que o homem vai descobrir. Ele vai descobrir. É uma questão de tempo. Tudo bem até aí? Ó, é gostoso a gente estudar, porque também é gostoso a gente se sentir pequeno, a gente se sentir humilde, a gente saber que nós não sabemos nada, o quão pouco nós sabemos, para a gente não se envaidecer do pouquinho da pontinha de cabelo que a gente já conhece, o que não é nada diante dos segredos do universo, né? E a gente vê pessoas aí orgulhosas do seu saber. Tem uma nota aqui, ó, NA é nota da autora, né? Ó. Eu vou ler que acho que vale a pena. Jacques Boucher de Chaveux de Petit. Tá vendo? Gostou do meu francês? Ele diz o seguinte, esse aí, naturalista francês, criador da ciência da pré-história. Atualmente, corroborando a hipótese colocada pelo codificador, sabe-se que as evidências concretas da existência da espécie humana remontam a 3 milhões de anos, o que corresponde ao Plioceno, última época do período terciário. Contudo, a evolução da história humana é uma longa e complexa sucessão de fatos que compreende aproximadamente 8 milhões de anos. De todo modo, o homem moderno, o Homo sapiens, só aparece há 150 mil anos. Caramba! Né? Você está vendo como os cálculos são quiméricos?
Por isso que os espíritos dizem lá no livro dos espíritos, todos os vossos cálculos são quiméricos. O homem, na verdade, ainda não sabe. Gente. Só sei que nada sei, né? Vamos lá. Vamos entrar agora no capítulo 8. Teorias sobre a Terra. Teoria da projeção. Teoria da condensação. Teoria da incrustação. São teorias. Teoria da projeção. Você gosta desse estudo, Júlia? Gosta? Não? Tua mãe está te obrigando a estudar? Então vamos lá. Lê, Conceição. De todas as teorias referentes à origem da Terra, a que recebeu maior crédito nesses últimos tempos foi a de Buffon, seja pela posição que seu autor desfrutava no mundo erudito, seja porque, à época, não se sabia mais nada sobre ela. Observando todos os planetas se moverem na mesma direção do Ocidente para o Oriente, de Oeste para Leste, e no mesmo plano, percorrendo órbitas cuja inclinação não ultrapassa 7,5 graus, Buffon concluiu, em razão dessa uniformidade, que eles deveriam ter sido colocados em movimento pela mesma causa. Agora você vê, cada cabeça, né? Como é que o cara vai parar para pensar sobre isso, né? Estudar desses movimentos, dessas órbitas. São espíritos enviados mesmo à Terra para trazer progresso para a humanidade. Quem foi esse Buffon? Foi um naturalista, escritor francês, autor de História Natural e Épocas da Natureza, publicado em 1749 a 1788. Olha aí, século XVIII. Teve a intuição da formação do globo, da evolução das espécies, da transformação do universo. Sua famosa frase, o estilo é o próprio homem, ainda é frequentemente lembrada na literatura. Ela significa que, enquanto a concepção das ideias é propriamente comum da humanidade, a maneira de se exprimir, o estilo é um dom peculiar do escritor, pelo qual se avaliam seu talento e sua originalidade. Então esse é o Buffon, um naturalista, que estudou a história natural e épocas da natureza, lançando esse livro. Então ele teve essas conclusões. Segundo sua concepção, sendo o Sol uma massa incandescente em fusão, ele presumiu que um cometa chocou-se obliquamente com ele e, raspando a sua superfície, destacou uma porção de sua matéria que, projetada no espaço pela violência do choque, se dividiu em muitos fragmentos. Estes fragmentos formaram os planetas, que continuaram a se mover circularmente pela combinação da força centrífuga e centrípeta, no sentido imprimido pela direção do choque inicial, ou seja, no plano da eclíptica. Pô, como é que esse cara criou essa teoria, né? É doido ele, né, não? Então, um grande cometa se chocou com o Sol na sua formação aqui. Então, o Sol era enorme. E dali explodiu os pedaços do Sol, que saiu rodando, aí formaram os planetas do nosso sistema. Interessante, né, a teoria. Continua, Conceição.
Os planetas seriam, assim, parte da substância incandescente do Sol e, consequentemente, teriam sido, eles mesmos, incandescentes na sua origem. Para se resfriarem e se solidificarem, levaram um tempo proporcional aos seus volumes e, quando a temperatura permitiu, a vida surgiu em sua superfície. Então a teoria dele vem ao encontro do que a gente está estudando desde o início aqui, né? A Terra, por exemplo, era uma bola de fogo. Ela foi esfriando. Em razão da diminuição gradual do calor central, a Terra, após um certo tempo, chegaria ao resfriamento total. A massa líquida seria inteiramente congelada e o ar, cada vez mais condensado, acabaria desaparecendo. As baixas temperaturas tornariam a vida impossível, resultando na redução e posterior desaparecimento de todos os seres organizados. O resfriamento que começou pelos polos se estenderia gradativamente por todas as regiões até o Equador. Vai? Segundo Buffon, esse é o estado atual da Lua que, menor do que a Terra, seria atualmente um mundo extinto, do qual a vida doravante se acha excluída. O próprio Sol teria um dia o mesmo destino, de acordo com seus cálculos. A Terra teria gasto cerca de 74 mil anos para chegar à temperatura atual e dentro de 93 mil anos ela veria o fim da sua existência da natureza organizada. A teoria de Buffon, contestada pelas novas descobertas da ciência, está hoje praticamente abandonada pelas seguintes razões. Primeira, durante muito tempo acreditou-se que os cometas eram corpos sólidos, cujo encontro com um planeta poderia ocasionar a destruição deste planeta. A partir dessa hipótese, a suposição de Buffon não tinha nada de improvável. Porém, sabe-se agora que os cometas são formados de matéria gasosa, condensada, bastante rarefeita. Entretanto, a ponto de se poder observar estrelas de grandeza média através de seus núcleos. Nesse estado, oferecendo menos resistência que o Sol, um choque violento capaz de projetar-se no espaço uma porção da massa solar é algo impossível. a natureza incandescente do Sol é também uma hipótese que nada até o presente veio confirmar e que as observações, ao contrário, parecem desmentir. Embora ainda não se tenha certeza quanto à sua natureza, o poder dos meios de observação de que se dispõe atualmente permitem estudá-lo melhor. Agora, geralmente, é admitido pela ciência que o Sol é um globo composto de matéria sólida, cercado por uma atmosfera luminosa, e que não se acha em contato com a sua superfície. Interessante, ele traz uma teoria e a ciência hoje desmente. Olha aí a ciência. Era um dado científico a teoria de Buffon. Não era um dado, era aceito. Depois, com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, se derrubou a teoria dele. O que era um dado científico numa época deixou de ser em outra. E as pessoas dizem, mas a ciência, a ciência, a ciência. Pois é. Aqui não sabe nada. Aqui tem uma nota do revisor que vale a pena a gente ler, né? Que traz o que é atual. Começa aí. Atualmente sabe-se que Juno, seres... Não, atualmente a ciência
desculpa, tá? Eu estou falando aqui atrás. Ó. Ah, tá, estou pensando que é aqui. Ó. Atualmente, a ciência define os cometas como sendo um bloco de gelo e rocha com alguns quilômetros de extensão. Eles seriam refúgios do nascimento do sistema solar. Quando a órbita de um cometa o leva para perto do Sol, o gelo superficial evapora, formando uma grande cabeça de vapor, que, varrida pelo vento solar, assume a forma de uma longa cauda. Este fenômeno dura apenas algumas semanas, quando então o cometa volta aos gélidos confins do sistema solar. Tem mais lógicas. Então não foi um cometa que se chocou contra o Sol. E tinha que ser um cometa enorme, né? Para provocar o que provocou. E ele, como ele é composto de gelo, vai se chegando perto do Sol, ele evapora. Né? Gelo e granito. Até 1986, bem pertinho, né? Ano em que a sonda espacial europeia Giotto passou pelo cometa Halley, não se conhecia o núcleo de um cometa. Conforme nos revelaram os instrumentos da sonda europeia, o núcleo do Halley é um bloco de gelo e rocha com a forma de uma batata, medindo 16 por 8 quilômetros e revestido com matéria mais negra do que o carvão. A sua superfície não é lisa, contendo crateras e montes baixos. Com o calor, o Sol, jatos de água, jatos de gás, irrompem pela crosta fina e a poeira da superfície espalha-se no espaço. Agora, que teoria que veio bem recentemente, descobriu em 1986. Mas aí já é o registro, né? Do Halley, é o registro do Halley, que é um cometa. Em julho de 95, mais perto ainda, tem o quê? 28 anos. Lê aí, Conceição. 21 fragmentos do cometa, eu não sei falar esse nome aqui não, 9 capturados pelo campo gravitacional de Júpiter, alguns do tamanho de uma montanha, precipitaram-se na atmosfera daquele planeta, provocando explosões monumentais, gerando um anel de cogumelos de gases superaquecidos, alguns do tamanho do planeta Terra, que permaneceram visíveis durante semanas, embora não tenha causado grandes danos ao planeta gigante. Mas, caso os fragmentos deste cometa tivessem atingido o nosso orbe, ele seria sido literalmente arrasado. Se chocasse com a Terra, acabaria com a Terra. Assim sendo, verifica-se nos dias de hoje que os cometas não são tão inofensivos como se imaginava. À época do codificador, os instrumentos astronômicos ainda não dispunham de resolução suficiente que permitisse observar os detalhes de um núcleo cometário, o que resultou em considerá-lo mais em função de sua cabeleira. De todo modo, em relação ao Sol, prevalece a observação de Allan Kardec, uma vez que os cometas, mesmo do porte do que atingiu Júpiter e até maiores, não teriam condições de provocar qualquer dano na nossa estrela. Um imenso globo de hidrogênio incandescente com 1,4 milhões de quilômetros de diâmetro, temperaturas da ordem de 5.500 graus
na superfície e 14 milhões de graus no núcleo e com a massa equivalente a 330 mil vezes a massa da Terra. Nota do... Isso aqui é nota do revisor. Então vocês vejam aí que o Sol é um gigante. Com ele ninguém pode, né? O cometa desse não faz nem cosquinha no Sol. Ele já vai se derretendo quando vai se aproximando. Ele já vai até se acabar. É. Exatamente. Vamos lá. Terceiro, para a gente acabar. Terceiro, quarto e quinto. No tempo de Buffon... No tempo de Buffon, conheciam-se apenas os 6 planetas que já eram do conhecimento dos antigos. Cara, nos antigos, hein? O mundo antigo. Mercúrio, Vênus é o terceiro. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter e Saturno. Desde então descobriram-se muitos outros, entre os quais destacam Juno, Ceres e Palas, que têm as suas órbitas inclinadas de 13, 10 e 34 graus, o que não está de acordo com a hipótese de um movimento único de projeção. Continua. Verificou-se que eram completamente inexatos os cálculos de Buffon acerca do resfriamento da Terra, desde que Fourier descobriu a lei do descrescimento do calor. A Terra não teria precisado de apenas 74 mil anos para chegar à temperatura atual, mas de alguns milhões de anos. Interessante esses cálculos, né? Aí você viu ali que descobriram outros planetas chamados Juno, Ceres e Palas. Você já ouviu falar, Júlia, no planeta Palas, Ceres? Não. Aí aqui está dizendo aqui embaixo, ó, atualmente sabe-se que Juno, Ceres e Palas são alguns dos mais de 4.000 asteroides identificados pelos astrônomos. Ceres é o maior de todos, com 920 quilômetros de diâmetro. Agora você vê, são asteroides. A ciência tem medo, de vez em quando um asteroide se aproxima da Terra, né? Passa perto da Terra. E esses gigantes, se chocassem com a Terra, acabaria com a Terra. 920 quilômetros de diâmetro. Ó, é grande o bichinho, hein? A matemática divina onde fica? Fica onde está. Não permite que isso aconteça. Né? Ó, os asteroides são, na verdade, pedaços de rocha girando em torno do Sol. Estima-se que existem milhões desses planetoides, alguns com apenas alguns metros de diâmetros. A maioria está no cinturão de asteroides, entre as órbitas de Marte e Júpiter, mas existem alguns fora dessa área. Os troianos, por exemplo, compartilham a órbita de Júpiter, enquanto Apolo e Touro, né? Deve ser Touro? Touro não é, senão seria um U, né? Passam apenas pela órbita da Terra. E Hidalgo passa muito além da órbita de Júpiter. O asteroide mais afastado, que parece relacionado com os cometas, é Quiron, em órbita além de Saturno. Né? Dizem que uns camaradas estão indo para Quiron, né? Então, olha o que são os asteroides. Mas sempre a gente vê notícia disso aí, né? Se aproxima da Terra um asteroide, perigo para a Terra, né? Largam lá a manchetezinha e depois o asteroide passou raspando a Terra e foi embora. Pois é. Vamos terminar aqui. Quinto, Buffon levou em consideração apenas o calor interno da Terra, sem levar em conta o calor oriundo dos raios solares.
Sabe-se hoje, a partir de dados científicos rigorosamente precisos, fundamentados sobre a experiência, desde há muito tempo, em virtude da espessura da crosta terrestre, a contribuição do calor interno do planeta para a temperatura da superfície exterior é insignificante. As variações que a temperatura sofre são periódicas e devidas à ação preponderante do calor solar. Uma vez que a ação do calor solar é permanente, enquanto que a do calor interno é nula ou quase nula, a sua diminuição não poderá trazer modificações sensíveis à superfície da Terra, para que a Terra se tornasse inabitável. Em função do resfriamento, seria necessário a extinção do Sol. Gente, é muita informação. Agora, esse Buffon, ele era inteligente. Ele foi a base para as outras descobertas, né? Ele foi a base. Começaram a pesquisar o que ele disse. Opa, não é bem assim. A partir dali foram chegando a outras conclusões. Olha como é que a ciência vai mudando. Agora tem um outro telescópio aí, né? O Mr. James, né? O mais moderno, está em órbita. Já conseguiu fotografar uma porção de coisas. Eu vejo ali nas propagandas nossas ali que já descobriu cidades até em outro planeta, né? Não sei até que ponto aquilo ali é verdadeiro, mas mas o que a gente sabe é que a astronomia vai dizer isso e não vai demorar muito. Nós vamos ver isso. Não vai demorar muito. A existência de vida em outros planetas. Isso vai mexer com tudo aqui na Terra, com as religiões, com tudo. Olha só, onde é que está o inferno então? Onde é que está o céu? Lá também tem? Aí quando isso chegar, vai vir a descoberta de que existe vida em todos os planetas e que a vida não necessariamente é igual a nossa aqui. Não tem vida no mar? Aqui nós respiramos oxigênio, que é importante para a vida. Será que naquele planeta lá é o hidrogênio que é importante para a vida? Não sei. Pois no tempo certo, essas coisas vêm no tempo certo. Eu vi um camarada, que eu estou só jogando conversa fora para a gente rezar. Ele estava dizendo assim, o homem mandou uma sonda em Marte, mas ele diz que não tem vida em Marte. Mas se Marte tiver uma vida bem mais inteligente do que a Terra, bem mais superior, ele pode querer, os marcianos, ou quem mora lá, a gente chama de marciano, né? Ou seja, não é hora do homem da Terra saber que tem vida aqui, porque eles vão perturbar a gente, não é o momento. Eles podem colocar, olha a teoria dele, eles podem botar na frente daquela sonda, porque eles sabem que estão mandando sonda, uma gravura que vai mostrar que não tem vida em Marte. Quando você vê numa televisão, a pessoa está focando aqui atrás, aquela estante cheia de livros, quantos é só um papel que está ali que nem estante tem? Que ele quer passar uma imagem de intelectualizado. Mas ali atrás tem um banner, né? Um banner. E quando ele disse isso, eu fiquei pensando, isso não é destituído de lógica, não é. Não estou dizendo que seja isso. Mas se não tiver ainda no momento certo da gente saber, tem vida em outros planetas, não vamos ter essa informação. Mas quando chegar a hora, teremos. E a ciência caminha para isso. E esses estudiosos, né, como na NASA, e não somente na NASA, eles já sabem que tem. Já sabem. É uma questão de tempo. Vamos fazer a nossa prece? Vamos fazer a nossa prece.
Obrigado, Jesus, pela manhã de estudos. Obrigado, o professor José Jorge, que tornou a nossa aula, o nosso estudo, o mais compreensível possível, nos inspirando. Obrigado a Allan Kardec por tanta informação. Nós é que estamos distantes dessa compreensão. Por isso precisamos da ajuda de vocês, da inspiração, para entendermos da melhor maneira possível a criação aqui na Terra, a criação do nosso sistema solar, dos períodos que a ciência já nos traz como verdadeiros para a vida na superfície do planeta. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Em nome do amor, em nome do nosso amor, minha querida, em nome do professor José Jorge, do nosso irmão Altivo, dos espíritos guias aqui presentes, de Camilo Flammarion, em teu nome, Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro A Gênese. Que assim seja.